Né? Quem aqui já falou mal de mim alguma vez na vida? Eu só pensei. Pensar uma coisa. Porque assim, se nunca falou, parabéns, vocês já estão num nível espiritual, tá entendendo? Que já pode subir. Não, eu quero subir. Por quê? Porque motivo eu dou. Estamos falando com você. Motivo eu dou. Dá mesmo. Se vocês ainda não falaram mal de mim, pode ficar à vontade para falar. Mas se não falou, não, a ideia é justamente essa. Se não falou, porque apesar de ver os meus defeitos, vocês entendem que eu estou dentro de um processo do Eterno, vocês sabem que falar mal de mim é falar mal do Eterno. Da mesma forma, eu posso ver uma coisa negativa no Renato, algo que não me agrade, que seja dissonante da minha opinião, tá entendendo? E é algo que eu não concordo, que eu penso totalmente diferente, e tá tudo certo. Mas se eu pegar essa dissonância que eu tenho com o pensamento dele, ou com um certo padrão de comportamento que é dele, e tentar usar isso contra ele, para prejudicá-lo, para desqualificar a pessoa dele, eu não estou fazendo mal contra ele. Eu estou fazendo mal contra o próprio Criador. A partir do momento que a minha consciência entende que somos todos centelhas do Criador. Então, tudo aquilo que o Eterno nos dá, todas as pessoas com quem o Eterno permite que convivamos, são manifestações do próprio Criador na nossa vida. Porque o Criador, ele não é um ser transcendental, né, como é vendido pelo conceito religioso aqui do Ocidente. Um ser transcendente que fica olhando. Não. O Criador, ele é Elohim. Ele é a própria natureza. Ele está em constante movimento, em constante expressão, através do quê? Através da sua criação. Então, o Criador, ele existe nas suas criaturas. Aí a gente entra no conceito de transcendência e imanência, que é um conceito tratado dentro da filosofia. Quem assistiu a aula do Eduardo na semana passada entende o que está sendo dito. E os cabalistas, eles lidam com esse conceito de transcendência e imanência no que o Tanakh chama de tu és Deus de perto e Deus de longe. Ou seja, existe o Deus Altíssimo, que é o Deus da transcendência, né? É o Ein Sof, né? Aquilo que está acima de tudo que é observável, a essência divina no infinito, que é intangível, é atsimuto, ele é intocável, é imperceptível, porque ele está fora da realidade. Esse é o Deus Altíssimo, o inalcançável. Mas também existe o Deus de perto, que é chamado Shekhinah, né? Que é a presença do Eterno dentro da sua criação. E a Shekhinah, ela não é literalmente uma carruagem, né, de fogo que aparece de vez em quando. Não, ele é a unidade das pessoas. Por isso que a Shekhinah, ela é comparada ao lado feminino, né, do Criador, porque é o lado que se revela dentro da sua criação. É o lado que faz com que somente o senso de coletividade possa percebê-lo. Então, quem é que vê a Shekhinah? Quem é que sente a Shekhinah? São aquelas pessoas, não é um indivíduo, mas um conjunto de pessoas que vive em unidade. Essa unidade é a Shekhinah. Isso aqui é uma centelha de Shekhinah, né, de presença divina se expressando. Então aqui cada um tem a sua experiência com o Criador, mas a experiência de cada um é também resultado da experiência de todos nós. Porque se você não tivesse uma experiência coletiva com o Criador, você não teria a consciência de que isso é o Criador agindo. A não ser que ele apareça pessoalmente para você e falar: olha só, o meu nome é... né, enfim, meu nome é o Tetragrama e eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou contar toda a história para você, tá? E porque não existe nenhuma fonte. Então eu estou me revelando a você como eu me revelei a Abraão. Não havia nenhuma Torá na época de Abraão. Não haviam sábios, né, na época ali
de Abraão para ensinar a ele o que é judaísmo, até porque nem havia judaísmo. Então, como que ele teve essa percepção? Foi uma percepção interior. E essa percepção interior que surgiu dentro dele veio para fora através das suas expressões, através das suas ações, da sua forma de se relacionar com o outro. E isso foi, então, sendo disseminado com as pessoas ao seu redor, partindo da sua família, dos seus servos. E então, desse indivíduo veio uma comunidade. Tá entendendo? Então, a partir dele, a tradição ela passou a ser falada, ensinada de pai para filho. Então, todos os que estamos aqui, recebemos a informação de algum lugar que não veio de dentro de nós. Estou mentindo? Todos vieram aqui porque ouviram falar de um Deus, acreditaram, e então se devotaram a esse tipo de crença e tiveram suas experiências pessoais, mas a partir de algo que veio de fora. Entendeu? Então, quando a gente fala nessa paraxá, Shelech Leha, ela diz envia por ti, envia para ti. Nesse contexto, a viagem no deserto já estava ali no seu final. Eles já tinham saído do Egito, atravessado o deserto, e eles estavam ali, diante da terra de Israel. Era para ter terminado ali a vida no deserto, porque não precisava mais continuar no deserto. Já haviam o Mishkan, já haviam recebido a Torá, já haviam conhecido as leis sacrificiais, determinado a função e o posicionamento de cada uma das tribos. Então agora era só entrar na terra e estava tudo certo. Não é isso? Então, tudo o que aconteceu a partir dessa paraxá foi resultado de um erro do povo ao entrar na terra e murmurar. Não, foi consequência natural da vida. Tá entendendo? Não se trata, hoje eu estava até comentando com essa Samantha em casa, não se trata de você fazer essa dualidade. Os espias, os 10 espias eram maus e só Josué e Caleb eram bons. Não, todos eles estavam dentro de uma proposta. E qual é essa proposta? Como que a gente olha para isso hoje? Como que a gente lida com essa situação de você passar pelas suas experiências, ter a sua convicção daquilo que o Criador ser parte de um coletivo que te mostra e que te fortalece nesse seu serviço ao Eterno. Eu tenho a minha experiência pessoal, nós temos a nossa experiência coletiva com o Criador, bem sabemos, não é isso? Mas por que em dado momento, se o Eterno falar faz isso, eu não faço? Eu sinto medo de fazer aquilo que o Eterno ordena que eu faça. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo em que o que prevalece é a lógica. É a lógica. Por que não é interessante para a gente, a Sofia e o Israel, estarem aqui brincando no meio da gente? Atrapalhar. Quem precisa de estudar, quem precisa de Torá somos nós. Nós é que precisamos forçar em nós essa consciência do Criador. Eles não. Porque eles já têm essa consciência plena. E eles vão perder essa consciência conforme eles forem amadurecendo. Mas para eles não estão preocupados de saber qual é o nome de Deus, qual é a melhor forma de rezar. Por quê? Porque o Criador se expressa através deles de uma forma muito pura, de uma forma muito verdadeira. E por mais que toda criança seja birrenta, pirracenta, ela se expressa na sua mais verdadeira pureza, na sua mais verdadeira natureza, sem máscaras, sem fingimentos, apenas sendo e deixando ser. E o Eterno é isso. Ele é o que é. Ele não é o que você quer que ele seja. Ele não é o que você espera que ele seja. Entendeu? Ele é o que é. E muitas vezes ele é o que você não quer que ele seja. Mas ele não vai deixar de ser o que é, só porque você quer que ele seja diferente, correto? Então, Shelech Leha, envia para ti. Envia para onde? Para a terra de Israel. Eles estavam no deserto, correto? Vamos fazer aqui a gematria, para a gente poder entrar oficialmente no estudo. Então, nós temos aqui o Shin, que é 300, e o Lamed, 30, e o Rei,
no Het, que é 8. 8. Het não, é o rei, né? Rei. Não, rei É Het, quando né? dá, Het, tá certo. Então, é Het de 8. Então, olha que interessante, ó. 300 mais 30 mais 8, 338. Então, aqui nós temos um padrão, não temos? O 3 se repete 2 vezes e um 8. 2 vezes o 3 e um 8. Né? E aí, eu tenho aqui, Shelach, né? Envia, e aqui para ti. Para ti. Então, eu tenho aqui o 30, que é o Lamed, e o Kaf Sufit, que é 20. Então, 50. 388 mais 50... 388. Você vê como é que o padrão inverte? Então aqui eu tenho o 3 que se repete 2 vezes e um 8. E aqui eu tenho um 3 e um 8 que se repete 2 vezes. Por que isso acontece? Eu não faço ideia. Entendeu? Mas é interessante, né? É bacana. Então, 388, ok. Então 8 mais 8, 16. Mais 3? 19. 1 mais 9? 10. Por que 10? Foram enviados quantos espias? 12. 2 deles voltaram dando um relatório positivo. Os outros 10 voltaram dando um relatório negativo. Porém, tá entendendo? A terra é boa, porém, é frutífera, tem gigante, tem muita fartura na terra, porém tem gigantes. Porém é perigoso. Porém, A questão, esse é porém, ele não é um porém pecaminoso. Ele é um porém óbvio. Tá entendendo? Por quê? Porque nós estamos falando aqui da transição da infância para a vida adulta. O deserto representa ali, para o povo de Israel, é uma infância existencial. Por quê? Porque eles estavam no deserto. E quem é que os sustentava? O Eterno. Eles estavam sob total dependência do Eterno. Né? Quem tem criança em casa sabe como é. Né? Você é responsável por cada arranhão, por cada tá com febre, está doente, está com fome. Você provê tudo para aquela criança. Israel, ele estava nessa fase da sua existência, como povo, como nação. Uma fase de total dependência do Criador. Então ele só recebia. Tinha a importância de se educar, de fazer os seus trabalhos, de fazer a sua parte. Sim, mas a terra não produz fruto. Tá entendendo? Não, eles não tinham gados, eles não tinham acampamento fixo. Então eles viviam sob total dependência do Criador. Agora eles são convidados a uma vida de responsabilidade. Aqui na terra vai ter que trabalhar. Aqui na terra vai ter que plantar. Aqui na terra eu sou o Eterno, eu vou continuar sendo o seu Deus. Mas agora vocês estão sendo convidados a viver através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Trabalhar como todos os povos da terra. E aí vem a crise do adolescente. Eu quero ser adulto, mas não quero perder. Eu quero a parte boa da vida adulta. Quero namorar, quero isso, quero aquilo, quero ter, quero ser grande, quero poder falar no meio dos outros, coisa que criança geralmente não pode, mas eu também não quero perder a regalia de criança. Então eu quero a autoridade do adulto, mas sem abrir mão da liberdade da criança. Então entra aquela fase da adolescência. Então quando quando o povo de Israel se coloca diante da terra de Israel, ele começa a ver todas aquelas dificuldades. E aí ele entra no senso do que é óbvio. O que é óbvio? Tá entendendo? O que habitava na terra de Israel antes do povo entrar? Os gigantes. Gigantes, os amorreus, os heteus, toda aquela simbologia de dificuldade da vida. Conta para pagar. Tá entendendo? Acordar de manhã, toda a ideia da responsabilidade de você viver como autônomo e autor da sua própria história. E isso
traz um certo conflito existencial. Isso traz uma certa crise existencial, porque nós gostamos de ser dependentes. A vida adulta não é, a gente sabe que não é o mar de infância. Quem aqui não sente saudade da infância? Tá entendendo? Quem aqui não sente saudade da infância? Todo mundo. É a melhor época da nossa vida. Até hoje, música, cheiros, sons me remetem à infância colorida, sabe? Eu amo. E na infância, quem é que não queria ser adulto? Talvez tenha. Tá, mas agora quem quer ficar velho? Ninguém. Você vê que parou aqui? O nosso desejo de avançar, ele vai até a vida adulta. Porque se a gente pudesse de fato escolher, eu queria voltar a ser criança. Eu também. Só que a ideia não é essa. Então, é justamente o fato de você não poder escolher que você é obrigado a evoluir. Então, eu sei que eu não posso voltar para a minha infância, aquele tempo já passou. Então, não adianta eu ficar olhando para trás com aquele sentimento nostálgico. No meu tempo, no meu tempo. O seu tempo era pior do que esse. Só que você, na verdade, era criança na época. Então, você não percebia as dificuldades do tempo. Mas o meu pai, quando ele alcançou a velhice, ele viu que o mundo da velhice dele estava muito melhor do que o mundo lá. Porque ele trabalhava na roça, tinha uma vida toda cheia de dificuldade. Meu avô, a vida inteira trabalhando duro, às vezes a troco de tão pouco recurso, para criar aquele monte de filho com dificuldade, doente, num ambiente totalmente hostil, cheio de dificuldade. Aí quando ele chega na velhice, o esforço da minha vida inteira, com dificuldade, meus filhos, meus netos correndo, meu filho, né, que, tadinho, andava descalço quando era criança, porque eu não podia comprar um chinelinho para ele. Hoje tem aí 4, 5 filhos, todos bem vestidos, com seu carro, com a sua casa. Então ele vai olhar para aquilo que ele construiu com satisfação, não é isso? Então a verdade é que nós deveríamos, ao invés de querer voltar para a infância, querer avançar para a velhice e colher esses frutos, vendo a mesma alegria que a gente teve nos nossos netos, nos nossos filhos. Tá entendendo? Só que quando chega nesse impasse aqui, tá entendendo? A gente entra numa situação, porque a criança, para ela é tudo muito natural. Ela não precisa de fé, ela não precisa de religião, porque a espiritualidade dela é fluida, não precisa ser forçada que nem a nossa, de acordar cansado e ir lá, cheio de sono. Deixa eu rezar aqui, porque tem que rezar, porque se eu não rezar, eu vou pro inferno. Deixa eu rezar. Tá entendendo? Aí, aquela coisa pedante, maçante, que a gente tem que forçar, e não é para ser prazeroso. Se a pessoa falar, eu adoro ficar 2 horas ali rezando, tem algo errado contigo. Porque não é para ser assim. É para ser serviço. Se eu sinto prazer no serviço, então não estou fazendo serviço nenhum. Por isso que o tzadik, ele é aquele que não sente mais o enfado da reza, porque rezar é a natureza dele. Então não vem com esse papo de que tu já é tzadik para mim que não cola. Não cola. Se você falar que não sente dificuldade, que você não sente preguiça, não nem conhece para cima de mim. Tá entendendo? Até rabinos, até grandes sábios, eles sabem que isso na verdade é uma disciplina para a alma, não é para agradar o corpo. E quem sente prazer físico é o corpo e não a alma. Então muitas vezes, para suprir um prazer da alma, às vezes o prazer da alma é justamente o sofrimento do corpo. Então eu prefiro sofrer, fazer o meu corpo sofrer ali com sono, ali rezando e lendo massivamente, uma coisa que com o tempo se torna tediante, tá entendendo? Do que fazer a minha alma sofrer por não contemplar a grandeza do Criador. Então aquela ideia de que não estou falando que o sofrimento ele é válido, sofrimento em nenhuma forma ele é válido, mas existem tipos de sofrimento que são prazerosos, né? Quando eu faço com que o meu corpo reclame no meu serviço ao Eterno, e mesmo assim eu faço o meu serviço. Isso não é um sofrimento de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que está passando fome, que está num local ermo, uma pessoa que está sofrendo opressão, tá entendendo? E mesmo assim a gente reclama e acaba não fazendo. Então, o prazer do serviço ao Criador
Não é um prazer físico, é um prazer da alma. Só que a gente sempre vive pelo óbvio. O óbvio é que o quê? Quem rege a minha vida? O que é óbvio aqui? O resto é tudo crença. O que rege a minha vida, de fato? Eu ego. Não, é a minha fome, é a minha necessidade de trabalhar, é o meu frio que me faz me cobrir, tá entendendo? Isso é óbvio, eu tenho que sair de casa, crente ou descrente, eu tenho que sair da minha casa todo dia para trabalhar e defender o meu sustento. O mundo não tá nem aí se eu estudo Torá, tá entendendo? O mundo não tá nem aí se eu gosto do judaísmo, se eu sou macumbeiro, ou se eu sou cristão, ou se eu sou ateu. Eu tenho que trabalhar para adquirir o meu sustento. Isso é óbvio. E quando o povo entra naquela situação de ver a terra de Canaã, que ainda não era Israel, porque Israel é o povo e não o território, quando eles entram na terra de Canaã, eles se deparam com o quê? Com a responsabilidade. E isso é que traz medo. Então ali eles começam a adquirir consciência do quê? Filosofia, ciência, tá entendendo? Realidade óbvia, senso crítico, tudo isso que a vida adulta traz. E todas as questões da vida adulta, por natureza, nos afastam do Criador. E é por isso que existe o serviço religioso, que é aquilo para manter a sua espiritualidade sadia. Então vai trabalhar a tua espiritualidade fazendo o quê? Rezando, lendo o Torá, estudando, colocando, né, o talit, o tefilim. Vai trabalhar a tua religiosidade através desses ritos. Por quê? Porque fora disso, você não é diferente de qualquer outro ser humano que precisa sair de casa, que precisa trabalhar para defender o seu sustento. E se você for um péssimo profissional, se você não se desenvolve na tua área de atuação, você pode colocar tefilim, ficar 3 horas no tefilim. Ah, não, eu começo a rezar às 3 horas da manhã. Tem muitos judeus que começam, realmente, acordam 3 horas da manhã e passam ali o dia todo rezando. Aí, não, eu vou rezar. Aí eu vou chegar no trabalho, não estou com sono, acordei muito cedo. Aí não vou trabalhar, não vou produzir. Não vai haver prosperidade. Por quê? Porque a tua crença, ela fala da tua alma. Da tua alma. Então, quando eu coloco o meu corpo para servir ao Criador, eu estou sujeitando a minha existência a um mundo de lógica. De lógica. E a lógica é para todos. Então, o povo entra na terra de Israel e ele começa ali a entender filosofia, desenvolvimento histórico, ciência, tá entendendo? A própria realidade como ela se apresenta, e ele começa a identificar, não o povo em si, nós aqui, quando a gente entra na vida adulta, a gente começa a identificar que a mentalidade humana, que a realidade, que é essa fagulha de verdade em que a gente vive dentro, dessa bolha chamada realidade, isso tudo nos conduz ao ceticismo. Por quê? Porque essa realidade, ela é composta somente daquilo que é óbvio, somente daquilo que é racional. Por quê? Aí os cabalistas vão explicar. Nós vivemos em um mundo das Kelipot. Né? Nesse mundo de Asiá, a ocultação do Criador, ela é quase total. É quase total. Nós não percebemos o Criador. Nós não temos uma contemplação do Criador. O que nós percebemos é a realidade. Então, para perceber o Criador, eu preciso de um esforço, preciso de um trabalho, preciso de um serviço. Não adianta eu passar por uma dificuldade e ficar orando achando que o Criador tem alguma obrigação de me sustentar e de me dar amparo, porque Ele não tem. Ele me colocou em um mundo de trabalho. De trabalho, não é? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. É assim que funciona. Mas o Criador, ele pode. Claro que pode. Se ele conheceu o teu coração, ele sabe qual é que o Criador, ele se comunica com o nosso coração. Ele sabe qual é a verdade do meu coração. O meu servo, ele está passando por uma dificuldade que não é por causa de uma ação direta dele, mas algo que lhe foi imposto. E eu lhe impus isso.
E ele está passando por esse momento porque eu quero que ele passe. Então, enquanto ele está passando por aquilo que eu quero que ele passe, de quem é a responsabilidade? É dele, não é isso? A responsabilidade de fazer com que você passe por isso é dele, porque ele te colocou nessa situação. Agora, a responsabilidade de querer sair é nossa, entendeu? Porque se eu não quiser sair, também não precisa querer me tirar. Então eu preciso estar sempre me esforçando para sobreviver nesse mundo, independente da minha crença, independente da minha fé. A tua fé não te torna um super-homem. Ela pode te dar uma percepção daquilo que está oculto no mundo físico e te dar um vislumbre maior daquilo que está nos mundos acima. Você consegue perceber a existência do Criador através daquilo que é revelado. Mas isso não significa que o Criador passa a ter alguma obrigação em relação a você a partir daquilo que tu sabe. Não vamos envolver, né? Só que você vai ter uma percepção diferente. Exatamente. Do que é o problema. Tipo assim, você tá ali na fila do ônibus, ou na rua, ou no trabalho, que seja, você por ter um conhecimento da espiritualidade, você tem uma leitura de tudo aquilo. Né? Você tem uma leitura de tudo aquilo que faz com que tudo aquilo tenha uma lógica e tenha um porquê dentro daquilo que você entende como o propósito espiritual. Você sabe disso, mas você pode expressar isso para as outras pessoas? Normalmente? Não, porque é uma leitura sua. Então, para os outros, para você tem a sua leitura, a sua percepção da realidade. Mas dentro daquele contexto, você é só mais um. Você não é diferente daquele que tem uma percepção totalmente o contrário da realidade. Você está ali no ponto de ônibus, passa lá um bêbado falando um monte de asneira, tá entendendo? E você percebe, poxa, tá ali um homem totalmente carregado pelas que ele pode, né, com uma vida totalmente desestruturada e com suas sefirotes emocionais estão todas, né, atribuladas, e ele está nessa situação, né, cheia de book, de opressores, enfim, é uma situação muito triste, né, essa que você está passando. Mas você não vai poder fazer nada por ele, você vai ter a sua leitura. Tá entendendo? A sua leitura é a leitura diferente do outro cara que está do lado. Enfim, então a tua espiritualidade ela é individual, pode falar. A gente entendemos a forma que, falando em relação aos 10 espias que trouxe o relatório da terra lá, que é a terra boa, emana leite e mel. Porém, né? E aí houve a divulgação, a influência, porque o ser humano tem o poder de influenciar, né, com a sua opinião os que estão, né, em redor, enfim. E o que dá para entender é que o Criador ele ficou aborrecido com esses 10, por quê? Porque eles não creram no poder do Criador, porque ele disse que aquela terra, eles iam possuir aquela terra. É diferente porque dá para entender. Por quê? Porque houve a travessia, houve as 10 pragas, houve um relacionamento do Criador com aquele povo. Então eles tiveram uma experiência muito forte com o Criador. E sim, isso teria que ter trazido para eles uma bagagem de segurança e confiança. Na verdade não, eu vou explicar por quê. Porque eu sei que para a gente é difícil entender isso, mas a Torá ela é escrita numa linguagem... não é antropomorfismo. O antropomorfismo ele se trata realmente de você olhar para um corpo humano e atribuir ali atributos divinos para explicar através do corpo humano. É uma antropofagia. O que é isso? É você atribuir ao eterno sentimentos e expressões humanas para que você entenda o contexto daquela situação através da sua própria humanidade. Porque o máximo da criação que nós conhecemos, né, acho que foi o filósofo, não sei qual é o filósofo que disse isso, a medida do homem é o homem, não é isso? Ou seja, o máximo da criação que a gente conhece é o ser humano. Então a gente só vai conseguir compreender o Criador se a gente revestir o conceito de divindade dentro de uma roupagem humana. Então quando eu leio na Torá, Deus se zangou, eu não estou falando de um sentimento, né, de zangado atribuído ao Criador. Não, eu estou falando o quê?
de um resultado da minha ação diante dessas forças que regem o universo. Tá entendendo? Então, assim, não é que o Criador se arrepende, não é que o Criador fica bravo. Não, mas nesse Tá caso, entendendo? o Criador realmente não gostou e falou: esse povo não vai entrar na minha terra. Então, E é isso, literal que fala a Torá. então, mas é aí que tá, a Torá não pode ser entendido como um livro literal. Tá entendendo? Porque a literalidade, ela precisa produzir um ensino. Ela precisa produzir uma obra, uma prática. Isso é literal. É a parte prática da Torá. Como eu aplico. Isso é a lei do Pardes. Né? Literal, que é o Pshat, Remetz, Drash e Sod. Tá entendendo? Então, o que é literal na Torá? Cara, o Eduardo está falando isso desde o começo do Guia dos Perplexos. Então, tipo assim, o que é literal na Torá? Aquilo que vai sugerir alguma ação da sua parte. Algo que você vai aplicar. Isso é literalidade. Você vai pegar esse texto e você vai reproduzir. Esse é o estudo literal. Como aplicar isso na minha vida? Isso é literalidade, correto? Agora, quando se refere ao Criador, eu já não posso pegar isso como literal. Por quê? Porque o Criador, ele é Sod. Ele está acima da lógica humana, acima da literalidade humana. Então eu não posso pegar um texto que fala que o Criador se zangou e entender que o sentimento de Deus é equivalente ao meu quando eu fico zangado. Tá entendendo? São coisas diferentes. Só que por que a Torá está dizendo que o Eterno se zangou? Porque o Eterno, ele precisa se expressar para o mundo de uma forma que o mundo o compreenda. Então ele vai se permitir ser revestido por essa linguagem humana. Então o que aconteceu ali, de fato, no caso dos espias? Eles entraram na terra, eles entraram em um estado de consciência, de maturidade, de percepção da realidade, e eles identificaram que ao abraçar aquele novo nível de consciência, eles teriam que abrir mão do seu antigo nível de consciência, da sua imaturidade existencial que os tornava totalmente dependentes do Criador. Eu vivo dependendo totalmente do cuidado dele. E o cuidado dele é real, é contínuo, porque eu vivo numa situação de total, como que eu posso falar? De sobrenatural. Né? Ou seja, o maná caía todo dia. Eu via uma nuvem de fogo acompanhando o acampamento durante a noite. E uma nuvem de sombra protegendo o acampamento do sol. Milagres contínuos. Ou seja, eu vejo aqui a presença do Criador de uma forma muito real. É físico, essa presença me acompanha. Só que para eu entrar nesse novo nível de consciência, é porque eu já não preciso mais do antigo nível. Rodrigo, você está falando isso me veio agora pensando. E quando os espias eles entraram em Canaã, que eles viram, reflete exatamente o que você está falando. Quando eles falam de porém, ele está querendo assim, ó, porém eu vou ter que agora plantar, trabalhar, porém agora eu vou ter que colher, porém agora eu vou ter que arar essa terra. Ou seja, eu não quero isso não, eu quero voltar a ficar comendo maná e cordonice no deserto. É o inconsciente que fala, né? Então, por que aqueles homens, toda aquela geração, teve que morrer no deserto para que somente as crianças entrassem? Tá entendendo? O que isso aponta? Um novo nível de consciência. Exatamente. Então, assim, olha só, você está numa fase de adolescência, você não quer abrir mão da tua infância. Né? Existe ali dentro de nós, né, um Caleb e um Yehoshua. Existe ali, sabendo que, o Eterno vai trazer salvação, mas para quem? Para quem é leal. Né? Porque Caleb é lealdade, né? Significa cão. Né? E o cão, ele, no judaísmo, na Torá, é um símbolo de lealdade. Então aqui já cai fora, já cai por terra aquele discurso de os cães ficarão de fora. Porque o cão é um símbolo na Torá de lealdade. É Caleb é a junção de duas palavras. Cor, que é todo, e leve, que é coração. Então, cão é todo coração.
E aí o que o Shema nos fala? E amarás ao Eterno teu Deus com leve. De todo o teu coração. Tá entendendo? Com todo o coração, com todo o teu coração. Então, isso é confiar na lealdade do sustento do Criador. E vocês acham mesmo que aquele povo achou que, não, se a gente entrar aí, os gigantes vão nos matar? Poxa, olha tudo. Em 2 anos que eles ficaram no deserto, a quantidade gigantesca de milagres que eles viram. Só que eles não poderiam admitir que, não, a gente quer ficar aqui, porque aqui a gente está numa zona de conforto. Porque aqui a gente se sente amparado pelo Criador. Então a gente quer permanecer na infância. Porque essa infância ela é muito boa, porque nós não precisamos nos esforçar tanto. E nós não somos tão responsabilizados pelos nossos erros. Só que agora eu vou entrar numa situação de maturidade. Aqui diz que eu vou ter que ser um pai de família, que eu vou ter que ser homem, que eu vou ter que trabalhar, que eu vou ter que isso, que eu vou ter que aquilo. Mas na infância eu sonhava em ser médico. Ok, você não estudou, agora tu é servente de pedreiro. E aí, tu quer? Não, ninguém quer. Tá entendendo? Ninguém quer, porque a infância você sonha, você almeja. E aí você passa uma vida inteira, tá entendendo? Dentro dessa infância, aceitando a responsabilidade de viver como adulto. Isso é entrar na terra de Israel. Isso é ver os gigantes e se assustar. Tá entendendo? Caleb era filho de Judá, né? Caleb era de Judá. Não, Caleb era de Judá. E Oséias de Efraim. Seguindo essa linha de raciocínio que você acabou de trazer, eles estavam em outro nível de consciência. Os 10, você fala? Os dois. Caleb e... Eles já estavam. Exatamente. Então, Eles representam aquela parte da nossa alma que nos chama para os desafios. Agora, também seguindo esse raciocínio, eles estavam nesse nível de consciência. Por quê? Futuramente, o Josué ele seria líder, sucessor de Moisés. Sim, ele precisava estar já no nível. Por ser da tribo de Judá, futuramente seria o rei. Seria o rei. E dele viria a Mashiach. Exato. Isso aí. Exato. Outra questão, olhando para a gematria, 500. a gente chegou nos 10, e a gente está falando sobre os 10 espias. Mas ao mesmo tempo, se você for olhar o dígito único dessa paraxá, é 1. Por quê? Porque na verdade a unidade ali, esses 10, eles estavam em unidade. Eles estavam no único conceito de dizer assim, nós queremos eles ficar aqui na... O que o 1 ele vai nos dizer aqui? Existe uma unidade para o bem, mas existe uma unidade para o mal. Tá entendendo? A gente pode, aqui a gente fala de Torá, mas a gente também poderia ser uma célula terrorista aqui. Já tá até com um chapeuzinho já meio parecido. Tá entendendo? Poderia ser uma célula terrorista aqui planejando algum crime. Uma quadrilha, poderíamos estar agindo aqui em prol de roubar um banco, de vender rim. Tá entendendo? Então existe uma unidade para tudo. Por que o Eterno ele não destruiu completamente o povo de Babel? Por quê? Porque ainda que para o mal eles tinham unidade. E a unidade, ainda que seja para o mal, o fato de ser uma unidade atrai em favor do Criador. Unidade, comum acordo. É por isso que a gente tem que direcionar o nosso senso de unidade para aquilo que é bom. Por que vocês acham que um show da Anitta, ou qualquer outro artista vai lá e chama milhões de pessoas para ir lá assistir o show? Milhões é muito, né? Também exagero. Não. Tem. Não, uma Madonna da vida aí. Só que no milhões. Só que no Rio de Janeiro nós temos quase 2 milhões de seguidores. Não, 2 milhões de pessoas, né? Então, assim, por que a parte e vem de todo o Brasil. Por que quando vem esses artistas estrangeiros e tal, por que milhares ou milhões de pessoas vão lá ver esse artista? É a unidade. Para todas aquelas pessoas, aquele ídolo merece ser visto, ser apreciado, ser ouvido. Então eles se juntam, eles criam uma unidade em torno daquilo. Só, né? Tá entendendo? Tem fã-clube, tá entendendo? Fã-clube. O artista ele tem um fã-clube. Tem quantos? Tem
eu tenho 10 mil pessoas aí no meu fã-clube. Essas 10 pessoas têm um pensamento em unidade. Todos admiram aquele artista e não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Eu vejo Por quê? também o caráter piedoso do Criador. Se pro mal eles estão tendo essa unidade, possa ser que lá na frente eles tenham também... Se a mesma unidade for direcionada para o bem... Façam chuvar e passa essa unidade a ser uma unidade boa. É o caráter piedoso do Criador. Porque a unidade ela vai ser sempre apreciada, porque na verdade esse é o nosso propósito aqui na Terra. Buscar a unidade, primeiramente consigo próprio, depois com o seu irmão. Unidade com a sua esposa, dentro do seu lar. Família também. E aí você vai, exatamente. Então a noção, existe o indivíduo, existe a família, existe a sociedade, existe o país e existe o mundo. Existe o universo. E até então o Criador. Mas aí vem o cara e fala, eu estou em unidade com o Criador. Só eu importa daí. Só eu importa. Então assim, a gente vive num mundo em que o único contato que a gente tem com o eterno é a crença, é a fé. Por isso que a palavra emuná, que significa fé, está ligado ao conceito de agarrar, segurar com força. Porque se eu não segurar essa fé com força, ela se esvai. Porque tudo que eu olho ao meu redor me distancia dessa percepção do Criador. Ainda mais hoje, em que milhares de informações se acumulam o tempo todo. Tem uma moça, eu até gostei da forma que ela fala, esqueci o nome dela no YouTube. É uma moça, cara, inteligentíssima. E ela entende tudo da religiosidade, da religião, da filosofia. E aí eu comecei a ver um vídeo dela e ela falou perfeitamente como funcionam os meandros da religião na mente humana. Essa coisa de carregar a cruz. Carregar a cruz significa você apreciar o sofrimento. Quem é que ganha com isso? Quem é que isso beneficia? Enquanto você fala que o seu sofrimento te torna uma pessoa espiritual. Ah, eu aceito a minha pobreza. Eu aceito a minha miséria. Eu aceito a minha incapacidade. Porque essa é a minha cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz. Quem é que ganha com isso? O sistema que se alegre com o teu sofrimento. Tá entendendo? Quem é que ganha com você achar que pobreza te faz algo mais, uma pessoa mais elevada que os outros? Não, porque eu sou pobre, então eu sou muito elevado. Quem é que ganha com isso? As pessoas que ganham com a tua pobreza. Tá entendendo? Não, eu ganho pouquinho, eu trabalho muito e ganho pouquinho porque essa vida é de puro sofrimento, para você, porque a pessoa pela qual tu rala, tá lá, tá ganhando. Então você aceita a injustiça para beneficiar um sistema que se beneficia em cima de você, em cima do teu sofrimento. E aí você acha que todo aquele sofrimento, que toda aquela dor é algo que vem de Deus. Não vem de Deus. O que vem de Deus é o desejo de evoluir, o desejo de melhorar. Os macacos, lá há milhões de anos atrás, não sei, milhões ou milhares, não sei. Eu só lembro até a parte que eu nasci na fazenda ali, depois eu não lembro mais. Então assim, minha parte de bicho ali era só pegando bicho de pé. Então, dali para trás eu não lembro, mas há milhões de anos atrás, os macacos já tinham esse contato com o Criador, no seu desejo de evoluir. E não é só o macaco, é toda a criação. Tudo aquilo que te chama a ser melhor como ser humano, como pai, como pessoa, como profissional, isso é seguir o Criador. E essa é a função das mitzvot, de convidar a ser melhor o tempo todo. E quando eu paro nessa busca de ser melhor, de melhorar, porque eu acho que lá atrás era melhor e que na frente ali tudo vai dar ruim, não, o mundo vai acabar e agora lá e vai ter bomba atômica aí, vai acabar tudo. Aí eu paro na minha espiritualidade, porque eu paro de caminhar. Eu fico estagnado no tempo. E eu fico contemplando, sabe essas pessoas que... Eu gosto do Chaves, né? Eu sempre gostei, a minha infância inteira. Mas tem cara que tem 30 anos, 40 anos, e assiste Chaves e ri até hoje. E fala que qualquer coisa que não é aquilo lá, tá entendendo? É ruim. Por que não? Porque o Chaves que era bom. Não, cara, tem coisa muito melhor hoje. É que a lembrança da tua infância,
que envolvia aquele contexto, fazia com que você gostasse. Né? Você vê um cara aí de 40 anos, pô, o cara gosta de gibi. O cara gosta de roupa do Capitão América. O cara gosta de Super-Homem. Tá entendendo? E tudo bem, mas peraí. Gibi é bom para uma criança pegar o hábito de leitura. Mas você vai lendo o gibi até pegar o hábito da leitura, depois você vai para os livros. Porque no livro você começa a desenhar o seu próprio cenário, você vai trabalhando a sua imaginação dentro da tua mente. Então você cria os cenários. Eu pego um livro do Érico Veríssimo, eu gosto muito do Érico Veríssimo, que ele tem toda essa pegada rural, que eu gosto de ler, essas paradas assim, rural. Tá entendendo? Então, O Tempo e o Vento, O Continente, Uma Música ao Longe, o Sérgio Capitão Rodrigo. Essas séries foram boas, Então, assim, ele traz todo esse cenário rural. E aí, eu não quero saber o que o diretor da Globo imagina disso, não. Eu quero construir o meu próprio cenário. Tá entendendo? Eu quero construir o meu próprio cenário na minha mente. E isso vai fazer com que a minha mente exercite. Por isso que não é bom ficar dando gibi para criança o tempo todo. Ensina a ler livrinhos. Para ela começar a entrar nesse processo de criar uma realidade dentro dela. E esse processo criativo é que vai fazer com que o cérebro fique, tá entendendo? Fique a par de conclusões, tá entendendo? De percepções. Multiverso. Tá entendendo? E aí, você pega um autor e aí você começa a ler aquilo e você vai desenvolvendo a tua própria percepção de realidade daquilo. Mas não. A preguiça de pensar me faz melhor, diz que é melhor eu assistir uma série. Né? E se eu não tiver tanta preguiça, eu vou ler um gibi. Né? Porque ler gibi já não é tão preguiçoso como ler uma série. Então hoje nós somos saturados por tudo aquilo que nos convida à estagnação intelectual. Tá entendendo? Então eu pego um grande livro. Eu li o livro do Harry Potter. Pô, amém, se lê o livro, ok. A série não tá igual ao livro, não. Pô, legal, é porque assistiu, né, a série, assistiu o filme, mas tem o livro como referência. Entendeu? Mas se você vai lá e fica lá assistindo. O livro é bem melhor. Duvido que no livro tem esses efeitos especiais aqui. Entendeu? Então, assim, a gente se acomodou com tudo aquilo que nos reduz. Tinha muita jovem na Bienal do Livro comprando os livros do Harry Potter. Não, porque a literatura, ela é muito rica. Ela trabalha realmente, porque tem toda essa coisa mágica, encantada e tal. Então, quem lê os livros sempre vai ter críticas ao filme. Porque o filme ele jamais vai alcançar a profundidade da imaginação humana. Não, a imaginação do produtor, né, do diretor do filme, ele é limitado. O recurso para produzir aquilo é limitado. A tua mente não. Eu prefiro sempre o livro. Não, mas é aí que tá. Porque o detalhe, entendeu? O livro consta os detalhes que tu às vezes não consegue perceber. O filme tem que te prender ali na tela, ali na frente, para que você assista. Então tem coisas que... E aí a gente entra na questão. Porque aí a gente entende a mentalidade daqueles espias. Tá entendendo? É muito melhor preservar aquilo com o qual eu tenho mais familiaridade. Aquilo que é mais fácil para mim. Por que eu vou ter que ficar plantando, esperar chover, tá entendendo? Para colher, sabendo que todo dia eu acordo, tem maná na minha porta. Papai dá tudo na boquinha, não é isso? Então, existe uma necessidade, né, das pessoas entenderem que eu preciso desejar a vida adulta. Eu quero chegar na idade do sonho. Se bem que se eu chegar vai ser muita sorte. Mas eu quero, entendeu? Eu quero, não posso falar que eu não quero. Porque senão a minha mente ela vai me levar para onde eu quero ir. E se eu quiser ficar lembrando da infância, lembrando do passado, apesar de ser algo muito bom, eu vou começar a andar para trás. Vou começar a ter comportamentos imaturos, agir que nem criança, fazer birrinha. Por quê? Porque eu não quero evoluir, eu quero retornar para aquilo. Então, essa ideia de Shilahá nos diz o seguinte: envia por ti homens para a terra de Israel, não por mim. Porque a verdade é que não era para enviar ninguém para espiar, o Eterno falou, entra lá e mata todo mundo e Acabou.
E herda a terra. Essa é a terra que eu te dei, te trouxe até aqui. Agora tá cheio de inimigo aí, vai lá. Vai lá que eu tô contigo. Tá entendendo? Porque a gente fala muito da questão da fé, né? Só que a fé, ela tem muito essa dubiedade. Porque assim, eu tenho fé que o Eterno vai me prosperar. O Eterno vai me abrir essa porta, o Eterno vai me dar entendimento. Então, quando se o Eterno aparecer para você falar, Valtecir, você vai ganhar na Mega Sena. Joga Não esqueça de mim. na Mega Sena. Não, joga na Mega Sena e eu vou te dar a vitória. Tu joga ou não joga? Eu jogo. Eu jogo. Tu joga, não joga? Eu jogo. Você vai ficar preocupado? Ah, mas jogatina não é pecado? Não, é o Eterno que falou. Pô, se ele falou. O Eterno é Só não vou soberano. pra Rússia, mas se ele me jogar na... Se ele falar, tu vai. Se ele falar, tu vai. A questão é, o mesmo Eterno, Foi mal. olha só, o mesmo Eterno envia um anjo e fala para você, Valtecir, sobe num prédio de 6 andares e se joga de lá de cima, porque eu vou te segurar. Pegar sério, não. Meu Deus. Aí a gente dubia, né? A perna treme, assim, É. Tu sobe, né? Tu sobe, então você vê que na verdade não é fé, é interesse. A nossa relação com o Criador não é baseada na nossa confiança nele. É baseada no que ele pode fazer por nós. É baseado no Na nosso interesse. recepção, né? E tá tudo bem, porque ele te criou assim. Na verdade, ele quer que seja assim. Porque o Criador não tem ego. O Criador não tem interesse. Diferente de Abraão. Diferente de Abraão, que Abraão foi lá matar o filho. Exato, não, com certeza. Aí que tá. Para você chegar no nível de Abraão, Consciência. tu tem que passar Me dá pela... teu único filho. E aí? Então, e Abraão, ele foi testado 10 vezes. Sem 10 questionar. vezes. Por isso que quando o Eterno ele se apresenta para o povo de Israel, ele fala, eu sou o teu Deus. Não. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá entendendo? Por quê? Porque o meu compromisso é com eles. Porque o nível que eles alcançaram de relacionamento comigo, eu não espero isso de você. É outra vibe. Eu só espero que você honre a memória dos seus ancestrais e aprenda com eles como se relacionar comigo. Agora, quem é que ensinou isso a eles? Ninguém, veio deles mesmos. Então, o mérito de Abraão, de Isaac, Jacó, é a fonte da existência do povo de Israel. Tá entendendo? Então, quando o Eterno ele aparece e se apresenta como Deus dos seus ancestrais, ele está falando que ele não tem papo contigo. Não tem nada contigo. Meu negócio é com Abraão, meu amigo. Eu prometi a ele que a sua descendência não seria desamparada por mim, que seria numerosa e próspera. Mas isso aí é porque o meu papo é com Abraão, contigo não tem nada não. Você quer ter mérito? Vai atrás, desenvolva, porque foi assim que eles fizeram. O Eterno não tem obrigação para com a gente, mas ele nos ama. E esse amor te convida a seguir e não a retroceder. Então, quando os espias entram diante da terra de Israel, veem toda aquela dificuldade e entendem que aquilo os coloca em risco e que os interesses deles não vão ser mais supridos como antigamente, eles se colocam como uma criança diante da vida adulta. E ao invés de abraçar a vida adulta, eles preferem então retroceder para a infância e ficar na... Também Maria. E isso, gente, aí a gente pode, Israel errou por causa disso, não sei o que tem, não, cara, tudo isso é propósito do Eterno, porque isso é o que acontece conosco o tempo todo, é assim que funciona, por isso que o povo, os adultos, eles tiveram que voltar para o deserto e ficar por mais 40 anos até morrer. Por quê? Porque aquela consciência de maturidade de entrar em Israel foi repelida, foi rejeitada. Eu não quero essa consciência Eu quero adulta. ficar naquele caso. Ok, então você vai voltar para o deserto e vai viver como criança Até morrer. para que as tuas crianças aprendam a ser adultos. Até morrer. Então toda aquela geração vai morrer, inclusive tu, tá, Moisés? Pô, mas eu, Senhor? É, porque você que liderou esse povo. Tá entendendo? Você que liderou. Então, assim, até você. Por quê? Porque o novo, ele precisa submergir a partir do velho. E para que o novo seja realmente novo, essa nova consciência, ela possa ser protagonista da nossa vida,
não podemos ter nenhum vestígio daquela antiga consciência. Tá entendendo? Lembrar do passado é uma coisa. Ficar preso nele é outra coisa. Querer voltar para ele é totalmente diferente. Então, quando você não está preparado para assumir a sua responsabilidade no mundo, você a vida toda vai ficar Patinando. seguindo padrões, andando em círculos, até que se quebra. Quer fazer Esse ensinamento traz duas coisas profundas a se pensar. Sobre a Emuná e sobre a Bitahon. Sim, perfeito. Os próprios perfeito. espias, eles tinham Emuná, mas não tinham Bitahon. Exatamente. Eles não Exatamente. praticavam a sua confiança no Eterno. Por Porque isso tiveram que voltar. A emuná, ela tá ligada ao quê? A você segurar com força. Você sabe que o Criador existe, você sabe que Ele é fiel. Com certeza. Eu acredito nisso, eu tenho certeza disso, que o Criador, Agora, Ele vai me honrar se eu for correto. Né? Por isso que Josué e Caleb, o Criador vai me salvar se eu for leal. O Criador salva aqueles que são leais a Ele. Por quê? Porque se eu quero algo dele, eu tenho que também fazer a minha parte. É uma parceria. O confiar é isso, né? Aí, É ação. exatamente. Agora, saber Me ajuda que eu te que ajudo. Deus salva aqueles que são leais, isso é emuná. Agora, ser leal, isso é bitahon. Tá entendendo? Então, isso é a ação. Emuná é a ideia a qual eu me apego. Bitahon é a ação. Ou seja, se o Eterno falar para você, sobe num prédio de 5º andar e pula, isso é bitahon. Quando você realmente pula. Isso aí. Agora, se você fala, eu sei que foi o Eterno que falou isso, eu não vou fazer, tá? Não vou fazer, mas eu sei que foi o Eterno que falou, isso é emuná. Isso é emuná, tá entendendo? E não é que seja negativo, pelo menos tu sabe qual é a fonte. Exatamente. Então, muitas pessoas têm emuná. Só que às vezes nem é uma emuná tão forte, porque na primeira, não, comecei a estudar um pouquinho mais aqui, ler meia dúzia de livros, eu tô seguindo um cara aí no YouTube, agora eu sou ateu. Você já viu até um vídeo, você já viu o vídeo, o rapaz ele estava aí na igreja católica, disse, irmão, vai pra missa? Não vou mais na missa não, porque agora eu sou assembleano. Ah, pô, legal. Aí passou um tempo, aí ele passou de novo na rua. E aí, irmão, vai no culto da escola dominical? Não tô mais no culto da escola dominical não, porque agora eu sou adventista. Eu disse, pô, show de bola. Aí passou de novo. E aí, irmão, vai lá você vai na igreja adventista? Não tô mais na igreja adventista não. Agora eu sou do candomblé. Não, beleza. Aí passou de novo, e aí, tá aí, vai lá no terreiro hoje? Não, agora eu sou ateu. Tá entendendo? Okay. Aí passou de novo, não, agora, shalom, irmão, sou judeu. E vai indo, vai andando em ciclo. E não é que isso seja errado, significa busca, movimento contínuo. É aquela coisa que o Raul Seixas cantava, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque daí eu fico me agarrando a uma ideia que foi imposta sobre mim, mas que não é a minha. Não é a minha. Por que você é crente, irmão? Porque eu sou nascido na igreja, graças a Deus. Nascido na igreja também. Mas tipo assim, qual é a tua experiência com isso? Qual é a tua verdade com isso? Não sei, irmão, mas eu vi um testemunho lá do irmão que duvidou, o anjo mostrou o inferno para ele. Tá entendendo? Mas você já viu? Então, assim, você começa a acolher experiências alheias. Sim. E começa a incorporar como verdade, porque você não quer arriscar. Porque o inferno na tua cabeça ele já está fixo. Ele já está fixo. Tem casos de pessoa que abandonou a igreja, abandonou a religião, passou anos e ele ainda sonhou que ele foi para o inferno. Tá entendendo? Porque fica ali no subconsciente aquele medo, aquela incerteza, né? Porque você sai, não, agora eu sou moderninho, né? Eu sou, o nome mais moderno que eles dão para o ateu hoje é agnóstico. Eu sou agnóstico, né? Porque o ateu é aquele que fala que não existe pronto, mas o agnóstico talvez exista. Mas eu não sei. E não tem nada de errado com isso. O fato é que se você não for verdadeiro com você mesmo naquilo que você acredita, você não vai ser mais verdadeiro com mais ninguém. E nem com o Criador. Eu sei de um monte de ateu que é pastor.
E para mim não adianta falar que não é ateu, porque eu vejo. Eu vejo no comportamento, na ação, na falta de temor. Tá entendendo? E é ateu, mas tô tendo lucro. Pra gente terminar. Religioso profissional. Exato. Pra gente terminar, assim, são experiências, né? E é bom que cada um, de repente, externalize a sua experiência. Eu tive uma experiência e ainda estava lá, né, no cristianismo, tá falando sobre fé, Cabedão. isso. E aquilo clareou a minha mente há 12 anos atrás, ou 13 anos atrás, quando eu estava lá na minha terra e meu pai tinha acabado de falecer, aquela coisa toda, e minha mãe comprou uma big casa, o Rodrigo conheceu a casa, né, bem? Minha mãe comprou uma big casa, a gente estava com uma estrutura, tinha empregada, eu vinha para o Rio, estava terminando a faculdade, eu tinha uma vida muito bacana, legal, e estava no auge. E de repente eu senti algo, uma voz que falou dentro de mim: você não compra mais nada aqui porque você não vai ficar aqui. Eu estava lá na loja, lá em Teoflotone e tal. E quando eu vim para cá, para o Rio, fazer a prova na faculdade, a minha amiga falou assim: Samanta, tem uma kitnet ali, vem de volta e tal. Você vai, volta, eu arranjo lá um local para você. E era dentro da comunidade. E realmente isso aconteceu. E aí aquela coisa veio direto todo o splash, aquela confiança que, pô, eu tô numa vida legal, tá tudo legal. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Meu pai não está mais aqui, porque ele tinha partido, e eu vou para dentro de uma comunidade. Mas quando eu entrei dela, ela falou assim: não, vou te levar lá para você ver a casa, a kitnet toda arrumadinha, kitnet, tudo direitinho e tal. Quando eu entrei lá dentro, aí algo dentro de mim falou assim: é aqui que eu te quero. Foi uma experiência muito forte. Sim, sim. E que, tipo assim, eu tive que abrir mão de tudo, todo aquele luxo, né? Então, existe. E voltar. Então, e depois disso a gente se conheceu e eu conheci o judaísmo através desse. Eu falo, tem que cuidar bem porque foi Deus que me deu pra ela. Não, aí. Então, existe um ser humano. Foi uma comum, experiência muito forte. existe no indivíduo comum, né, a presença, um vislumbre de uma nevoá, que é o dom profético. Existe, mas é algo muito íntimo entre você e o Criador da sua vida. Porque não existem profetas fora de Israel. Sim. Mas existem pessoas que têm um senso de comunhão com o Criador, que têm uma intimidade com o Criador. Então essas pessoas, isso é muito comum entre mulheres. Tem essa alma mais sensível, tem essa abertura de receber, né, com mais sensibilidade, né, essa voz do divino. E realmente acontece, mas você precisa ter o discernimento de saber que nenhuma voz que venha do céu pode violar os padrões que o próprio Eterno determinou como Eterno. Não. Na verdade, eu não O gostaria. Eterno jamais vai te mandar fazer aquilo que a Torá não aprova. Voltar de Tá entendendo? ficar, mas aí, como eu senti Então, uma voz a muito gente tem que forte, confiar na nossa quieto. relação com o Criador. Tá entendendo? Mas é a minha relação com o Criador. Eu não posso falar: o Eterno mandou te dizer isso. Eis que te digo. Tá entendendo? Ó, você trouxe hoje a tapioca? O Eterno Tapioca? mandou você trazer. Que tapioca? Tapioca. A cocada. Sacolé. Sacolé. Não é que ele trouxe a semana passada, né, tapioca? Era Cuscuz. pudim. Então o Eterno mandou você trazer 20 cuscuz pra mim. De tapioca. Tá entendendo? Por quê? Porque eu tô fazendo ele ser refém É verdade. da minha Isso é espiritualidade. muito sério. Tá entendendo? Então aquilo que é interesse meu, se você não. Mas Ó, acontece direto. se vocês, o Eterno me falou que vocês têm que dar o dízimo. Tá entendendo? Porque se vocês não derem o Vai dízimo, pro inferno. vocês vão, como é que é? São comparados a ladrões. Aí eu vou lá e pego um texto bíblico: em que roubaremos a Deus? Aqui, ó, me roubais nos dízimos e nas Mas oferta ofertas. alçada. Só que eu não estou explicando para as pessoas que aquilo está falando com os sacerdotes. Estou jogando para o povo. Tá entendendo? Então, vós me roubais, vós e toda a nação. Por quê? Porque o povo levava os dízimos e os sacerdotes. Então, o texto de Malaquias não é para o povo, é para os sacerdotes. Malaquias, Todo o texto é uma revelação contra os sacerdotes. Só que aí eu jogo para o povo. Por quê? Porque eu, como sacerdote, eu não posso
me comprometer. Então eu comprometo o povo a me dar dinheiro. Então, assim, você acha que um cara que sabe disso e faz isso não é ateu? Você acha que não é ateu? Não tem o mínimo temor de Deus. E ri da tua cara, mas faz você chorar. Sabe a interpretação Chorar correta, mas daquilo. usa... Porque é a manipulação mental, ele é uma Manipulação. ferramenta muito poderosa. Neurolinguística. Tá entendendo? Eles Então, fazem aula disso. é PLN, PNL, sei lá. É programação neurolinguística. Tá entendendo? Então, assim, existe algo que nenhum ser humano mais tem. E só você tem. Algo só, que só o Renato tem, ninguém aqui tem mais. Que é a intimidade dele com o Eterno. Tá entendendo? E quanto mais ele se introspecta na busca, no estudo, na compreensão, na humildade, tá entendendo? E na prática da Torá, mais essa humildade se intensifica dentro dele. E esse território, só ele, o Eterno, pode entrar. Tô mentindo? Não. Só que a intimidade que ele tem não é a sua. Mas você tem a sua. Cada um tem a sua. Porque todos temos uma centelha divina dentro de nós. A intensidade dessa centelha, ela é aumentada ou diminuída pelo estudo e prática da Torá. E se a centelha não está mais brilhando, ele ainda não despreza o pavio que fumega. Se tem fumaça ali, se tem possibilidade de fogo, porque existem momentos que a nossa chama realmente, tá entendendo? Ela diminui. E fica ali, ó, só na brasinha, mas ela nunca se apaga. Ela nunca se apaga. Então a gente precisa ter essa percepção de que eu não devo temer o futuro. Eu não devo temer os desafios, pelo contrário. São esses desafios que me levam para o futuro que vão fazer com que eu amadureça na minha vida espiritual. Tá entendendo? Essa é a fé legítima, não a fé da saudade. Tá entendendo? Porque eu não consigo evoluir olhando para trás. Ninguém consegue andar para frente olhando para trás. Não. No máximo você vai dar com a cara, vai dar com a orelha no poste. Tá entendendo? Então o convite dessa paraxá é: envia por ti. Envia por ti, não por mim. Porque por mim você vai. Então se você tiver que duvidar do Criador, você está por sua conta em risco. Porque esse é o contexto da história. O pessoal começou a ficar com medo da terra, a desconfiar, e aí Moshe foi falar para o Eterno. Fluxo. Exatamente. Aí Moshe foi falar para o Eterno: ó, o pessoal tá meio cabreiro, eles querem ir antes e espiar a terra. Mas o Eterno falou: mas eu não mandei espiar, eu mandei ir entrar e eu vou dar a vitória então, mas o pessoal tá com medo. Mas o Eterno sabe, não é medo. Desconhecido. Tá entendendo? É querer ficar aonde está. Querer ficar na zona de conforto. Tá entendendo? Então, se eles realmente querem espiar, pode enviar, mas envia por ti. Envia por ti. Esses 10 vão lá. E vão voltar com o relatório negativo. Mas 2 desses eu vou enviar em meu nome. Tá entendendo? Aquele que traz no seu nome a minha salvação e a minha fidelidade. Tá entendendo? A lealdade. Então, eu vou salvar aqueles que são leais a mim. E nesse contexto aí, só estou vendo lealdade das crianças. Porque todos vocês se corromperam pela dúvida. Todos vocês se corromperam pelo medo. E tá tudo bem. É natural que seja assim. E é por isso que você vai morrer. Tá entendendo? Essa é a consciência da nossa mortalidade. É tudo aquilo que é agarrado ao óbvio, ao natural. A tudo aquilo que é desenvolvimento histórico, que é científico, que é filosófico, que é concreto, que é objetivo, que é natural. Tudo isso é o óbvio, isso não se nega. É por isso que a gente morre. Porque a gente é preso nesse mundo de materialismo. A gente é envolto nas clipotes. Tá entendendo? Transcender isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tá entendendo? E só transcendendo isso é que a nossa relação com o Criador vai ser uma relação de realmente marido e mulher. Antes disso, sempre é a relação de pai e filho. Ele, o provedor, e nós, os receptores. Marido e mulher é diferente. Tá entendendo? Marido e mulher se unem como iguais.
mas porque eles são a fonte de uma existência e não somente o resultado dela. Então nós somos filhos de Deus, Baruch Hashem por isso. Amém. Somos todos filhos de Deus, mas o convite é para uma relação mais íntima. Tá entendendo? Transcender essa dependência de Deus no aflorar da nossa própria divindade interior. Tá entendendo? Desenvolver essa nossa divindade interna para nos igualar. Isso é buscar similaridade de fora. Se colocar diante dele como iguais. E não somente como bebezinhos com a boca aberta querendo comida. Entendeu? Então a gente tem que buscar essa consciência, a evolução. A consciência de evoluir o tempo todo. Por isso que as religiões elas batem muito forte nessa questão da evolução. O homem foi feito barro. Entendeu? Tira fora esse negócio de evolução, porque evoluir é pecado. Por quê? Porque eu preciso que vocês sejam passivos. Mas o Eterno te chama a ser ativo, a se colocar em movimento contínuo. Porque ele está em movimento contínuo. Entendeu? Então, Baruch Hashem, roubei 10 minutos. Hazak Baruch.